Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesse momento eu queria compartilhar contigo uma porção das Escrituras que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do verso 1, assim nos diz o texto: Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja e, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Até aqui. Muito bem, meus queridos, eu queria nesse momento pensar juntamente, lhe convidar para pensarmos juntos o que fazer quando a perseguição vem, o que fazer quando momentos de adversidade vêm, momentos como esse que nós estamos vivendo agora na história do Brasil vem, momentos onde muitas vezes as atividades normais, naturais do culto foram cesseadas, muitas vezes em momentos como esse, onde o nosso agrupamento ele já não está acontecendo mais da mesma forma. Talvez você pode estar se perguntando o que tem a ver esse texto com o momento atual, mas esse texto traz para nós uma das maiores experiências que a igreja primitiva viveu, fazendo daquele momento de perseguição a oportunidade. E o primeiro que acontece aqui é que quando a perseguição vem, trazendo para o âmbito de missão, qual é a missão da igreja? Em que se resume a missão da igreja? Porque nós aprendemos missões de diversas formas, em diferentes âmbitos pode ser realizada a missão. Existe a missão transcultural, aquela que acontece em outras culturas, envolvendo muitas vezes outros países, dos quais eu e a minha casa tivemos a oportunidade de, durante 12 anos, estar lá do outro lado do oceano, na Espanha. Existe missão transcultural aqui também entre tribos indígenas, entre outros povos. Existem missões urbanas, missões nacionais, e por aí nós podemos ir a diversas formas de realizar a missão. Mas o que eu queria chamar a sua atenção nesse momento, dessa reflexão, é que quando esses momentos acontecem na vida da igreja, é para mostrar de fato os que são. O primeiro que acontece aqui nesse contexto diz que levantou-se grande perseguição, ou seja, levantou-se contra eles algo que moveu do natural deles, algo que os tirou de uma continuidade ou de uma vida ordinária que eles tinham e passou agora a trazer para eles uma experiência de viver algo diferente. Atos capítulo 1, verso 8 vai dizer que eles percebem que eram para ficar então em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, e que depois disso eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pois bem, chegou o momento de colocar a missão na prática. Talvez é o momento de você colocar a missão em prática. Esses dias de clausura, esses dias de quarentena, esses dias de isolamento, é a oportunidade que você tem de colocar em prática tudo aquilo que você tem absorvido durante as ministrações de cultos, durante tudo isso. E o texto vai dizer que naquele momento houve grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então era em Jerusalém que eles tinham começado a ser testemunha, verso 1. Diz que, exceto os apóstolos, todos os demais foram dispersos. Sabe o que acontece aqui? Aqui acontece uma prova cabal de que nesse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento, está revelando também muitos caráteres cristãos. Tem pessoas que talvez de repente, diante de tempo de live, diante de a transmissão do seu culto da igreja, de hora e meia, muitas vezes ela pode sentir, como está demorando também.
mas nós estamos vendo aí como o mundo tem feito lives de 4 horas, 5 horas, 3 horas, e pessoas estando diante desses momentos aí sem sentir que está passando o tempo. Pois é, esses momentos também são para revelar de fato os que são e os que não são. Esse momento também é para revelar de fato quem é a igreja verdadeira, porque missão só acontece se a igreja de fato assumir a sua identidade. E aqui diz que alguns foram dispersos para a região de Judéia e Samaria. Jerusalém, Judéia, Samaria teria que ser alcançado. Vai acontecer então aqui a segunda etapa de missões. Agora a igreja vai descer para uma cidade, para uma região, melhor dizendo, chamada Samaria, e exclusivamente para a cidade. Diz no verso 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por todas as partes pregando a palavra. Eles agora iam até a cidade de Samaria. Filipe é um homem que é escolhido no capítulo 6 de Atos para servir às mesas. Um homem das mesas, um homem de uma atividade simples, à vista de muitos hoje, de lidar com as dificuldades que estavam existindo na igreja, que eram cuidar das viúvas, de fala helenista, as viúvas que eram judias, mas que ainda tinha uma outra forma de falar dentro da cultura deles. E observe que dentro disso aqui vai acontecer algo interessante, porque um homem das mesas é levado agora para uma cidade como missionário. Talvez você possa estar se perguntando, mas o que eu posso fazer nesses tempos? Você tem um celular na sua mão, você tem uma rede social na sua mão, você tem uma mensagem de Cristo na sua mão, e Samaria está esperando que você saia da sua Jerusalém para ir até ela. Samaria agora vai ser alcançada, um homem simples, porque a segunda parte agora do que acontece quando essa perseguição vem sobre a igreja é que ela revela o chamado divino. Olha, talvez você esteja se perguntando, mas eu nunca usei a minha rede social para isso. É momento de usar a sua rede social para isso. É momento de você compartilhar em seus status, usar a sua rede de amigos que você tem, fazer novas amizades e transmitir a mensagem do Evangelho. Olha, nos diz o verso de número 7, pois todos os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aquele momento, a vida de Filipe, a vida do homem das mesas, agora vai ser revolucionada também, porque missões faz isso. Missões primeiro prova os que são, missões segundo revela o chamado divino na nossa vida. Você precisa ter o chamado divino revelado. Faça desse momento a oportunidade de Deus revelar o chamado na sua vida. E eu queria agora, ainda que nós não lemos aqui, do verso de número 9 até o verso de número 13, vai trazer uma outra lição muito importante. Qual é essa lição? A lição é que vai revelar o poder de Deus. O poder de Deus agora vai ser revelado. Sabe, naquele lugar havia um outro Simão, que não era o Simão Pedro, e era o Simão mágico. E esse homem, que era chamado também de Simão, ele praticava magia e iludia as pessoas de Samaria, insinuando com grande vulto. E observe que o que acontece aqui no verso de número 10 diz assim: ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o grande homem de Deus, chamado o grande poder. Sabe o que acontece? Aqui agora nós vamos ver Filipe enfrentando as forças das trevas, porque missões não nos leva apenas para uma dimensão natural, ela nos leva também para uma dimensão sobrenatural. Você tem a oportunidade de compactuar do poder de Deus e ser boca de Deus onde não está havendo boca de Deus. Você tem a oportunidade de entrar a lugares realmente onde você não entrou, mas agora com uma autoridade. Sabe o que acontece? Quando deram crédito aqui a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, nos diz o verso de número 12, diz que eles iam sendo batizados, e o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Agora, aquele que não era passou a ser, porque o maior milagre que vai acontecer na vida de alguém é quando você se posicionar e essa pessoa largar, deixar, sair do reino das trevas e ir para o reino da luz. Por isso que a Bíblia nos diz que há algo tremendo sobre ganhar almas,
Por isso que a Bíblia nos revela de quão formosos são os pés, e o salmista vai dizer isso, daqueles que anunciam a paz. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que há uma importância muito grande em ser boca de Deus. Eu quero ir agora finalizando contigo. Nos diz esse texto que eles iam provar os que eram de fato missionários, os que tinham chamado missionários, e também ia revelar o poder de Deus. E por último, já vai estar lá a partir do verso 14, que também nós não lemos e você tem a oportunidade de ler, que era porque a igreja precisava se expandir. Tudo isso aconteceu, tudo isso está acontecendo agora para nos mostrar uma coisa, amados irmãos, que a igreja precisa expandir. A igreja agora mesmo ela está distribuída em diferentes casas, a igreja agora mesmo ela está em diferentes cidades, em diferentes ambientes, agora invadindo outros ambientes através de uma rede social. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor possa fazer você um instrumento de Deus, mas você deve estar se perguntando, onde está então os confins da terra? Aonde está os confins da terra? Pois bem, do verso 26 adiante desse capítulo, e você pode depois desfrutar dessa leitura, vai nos falar de um encontro de Filipe com o eunuco. E esse eunuco era vindo da Etiópia. E é alguém agora dos confins da terra que vai alcançar a mensagem do Evangelho. Portanto, esse momento que está acontecendo, tudo isso, é para provar que missões, ela sempre foi em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Entenda o teu chamado missionário. É momento de provar os que são. É momento de revelar o poder de Deus. A igreja precisa expandir. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.